Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos para o vídeo 296 das manifestações físicas espontâneas, capítulo 4. Pergunta ainda a São Luís: haverá na casa alguma pessoa que dê causa a tais manifestações? Resposta de São Luís: elas são sempre causadas pela presença da pessoa visada. É que o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha. Trata então de fazer-lhe maldades ou mesmo procura obrigá-lo a mudar-se. Isso que São Luís disse é relativo. O que eu tenho que dizer é o seguinte: São Luís, ele está certinho. Mas nós temos que entender que cada caso é um caso, e São Luís e Kardec dessa forma deixa aqui, dessa forma, para que retiremos, para que separemos o joio do trigo. Porque esta não pode ser só a finalidade. Existem milhões de outras finalidades. Quando nós sabemos que existem espíritos de vários níveis, de várias personalidades, de vários desejos, de vários sentimentos, brincalhão, zombeteiro, como existe aqueles obsessores, aqueles espíritos das trevas. Então, olha só para você ver. Haverá na casa alguma pessoa que dê causa a tais manifestações? Elas são sempre causadas pela presença da pessoa visada. É que o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha. Trata então de fazer-lhe maldades ou mesmo procura obrigá-lo a mudar-se. Então, é relativo, É relativo, porque muitos espíritos brincalhões, galhofeiros, eles, como por exemplo em França, na época da codificação, quando eclodiu, aqueles espíritos, o intuito deles era divertir a plateia e nunca maltratar a plateia. Você entendeu como é que é? Olha só pra você como é que já tem uma certa mudança aí. Então, o intuito deles era divertir a plateia e não maltratar, prejudicar a plateia. Até porque eles encontravam-se sob a assistência de benfeitores espirituais para que aquele movimento se desse, em toda a França, a Europa e outros países, justamente para que o Consolador
viesse a lume através de Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, graças àqueles processos todos, aquelas manifestações físicas espontâneas ou manifestações físicas inteligentes, é que veio a lume a doutrina dos espíritos. Então nós sabemos disso. Então você percebe que aqueles espíritos lá, o intuito deles era divertir aquelas pessoas, era agir daquela forma para que as pessoas se interessassem pelas manifestações ali, para que elas estudassem, para que descobrissem os fatos, para que elas vissem, né? Para que elas vissem que fica por isso mesmo. Para que elas vissem que aquilo ali não existia nada de miraculoso ali, nada de milagre, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso, e sim um fenômeno natural que era produzido pelos presentes encarnados, médios, conhecedores ou não do fluido animalizado, e também dos espíritos que ali se encontravam presentes, obra do princípio inteligente, dos espíritos, né, que sempre povoou o universo, os universos, seres que sempre estiveram no corpo físico em outras existências, ou seres que nunca estiveram no corpo físico aqui na Terra, mas estiveram em outros planetas, e que eles também ali estavam demonstrando aos encarnados que os encarnados um dia também chegaria à condição que eles ali se encontravam, de espíritos, através da imortalidade da alma, não é? Então, por isso que cada caso é um caso. São Luís aqui está certo, mas isso é relativo. É relativo porque existe muitos, acontece muitos fenômenos em casa provocado por espíritos brincalhões, que não tem nada a ver com aquelas pessoas ali, a não ser só os fluidos que eles retiram daquelas pessoas presentes. Mas só para brincar com elas, porque são galhofeiros, né? São galhofeiros, são da baderna, são bagunceiros. Eles querem ver a bombinha explodir mesmo, estourar. Pronto, é por aí. Agora, existe também espíritos nessas condições, que eles encontrando ali pessoas com certa aptidão, certo dom de fluido de efeito físico animalizado, e eles ali não gostando da presença daquelas pessoas ali, porque acham que aquelas pessoas elas estão ali para poder tomar aquilo que eles acham que é deles, então eles provocam aqueles fenômenos ali e põem todo mundo para correr. Nós não estamos, você entendeu? Contradizendo São Luís. Não, que isso? Nós estamos assim, humildemente, acrescentando algumas coisinhas a mais, porque o processo é relativo. Nós não podemos, na condição de espíritas que
pautamos pela verdade da doutrina, nós não podemos aceitar só essa resposta de São Luís. Aceitar só a resposta de São Luís é o mesmo que desfazer de todo o livro dos médios. Mas nós temos nós temos a oportunidade de esclarecer e de nos esclarecer. Ora, se nós temos a oportunidade, então por que nós não vamos comentar? Terceira pergunta, ó. Kardec pergunta assim: perguntamos se entre os moradores da casa alguém há que seja causador desses fenômenos, por efeito de uma influência mediúnica espontânea e involuntária? É lógico que sim, né? Tá vendo? Então, olha só para você ver. Se nós não tivéssemos feito esse comentáriozinho que fizemos, a resposta de São Luís aqui entraria em contradição com a resposta que ele deu a Kardec na questão anterior. Entraria em contradição. Porque olha só para você ver aqui a resposta de São Luís a Kardec. Necessariamente assim é, pois sem isso o fato não poderia dar-se, né? Se não há na casa um encarnado dotado do fluido de efeito físico ou fluido animalizado, como queira, aqueles espíritos pode ser de toda ordem, brincalhão, galhofeiro, vingador, obsessor. Se não há presente no recinto, na casa, um médium espontâneo, né, que nem sabe que é médium, que nem sabe que é dotado daquele fluido de efeito físico, aqueles espíritos nunca que conseguem fazer, né? Nunca que conseguem lograr êxito ali mediante aquele feito. Porque depende 50% de cada um, né? Um espírito vive num lugar que lhe é predileto. Conserva-se inativo, enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha. Desde que essa pessoa surge, começa ele a advertir-se quanto pode. Você observou outra resposta de São Luís que diverge com a anterior? Presta atenção para você ver, ó. Kardec fez a pergunta, eu vou voltar na pergunta, eu vou voltar na resposta. Elas são sempre causadas pela presença de pessoas visadas. É que o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha, trata então de fazer-lhe maldades ou mesmo procura obrigá-lo a mudar-se. Aí você viu que nós tecemos um comentário a respeito do relativo, do complexo, do relativo e do complexo, da desigualdade. Cada caso é um caso, nós procuramos esclarecer isso. Aí, olha só para você ver, aqui São Luís já muda um pouquinho olha só para você ver, ó. Um espírito vive num lugar que lhe é predileto. Conserva-se inativo enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha.
Desde que essa pessoa surge, começa ele a divertir-se quanto pode. Então, nós temos que ficar atento ou não temos que ficar atento, já que o processo é relativo. Cada caso é um caso, gente. Com isso, eu não estou querendo dizer que São Luís está errado, pelo amor de Deus. Ainda mais que é meu xará, ou eu xará dele, nem sei como é que fica essa situação. Mas nós é que temos que descascar a laranja para ver se realmente o suco é doce. Você não pode pegar essa laranja porque alguém te deu e disse: descasque e chupe essa laranja para você ver como ela é docinha. Aí você pega aquela laranja, em vez de você descascar, você vai para casa, chega em casa, você oferece para um teu familiar. Ó, pode chupar que é docinha. A pessoa descasca e chupa. Tá pior do que o limão, a pessoa te xinga. Foi dado a você e não para outra pessoa. Porque você tem um tipo de paladar. A outra pessoa tem um outro tipo. Então, cada caso é um caso. O que para você parece não ser nada, para mim, parece um desabamento de planeta na minha cabeça. Não é assim? Não tem pessoas que não faz tempestade num copo d'água? Né? Porque é isso, porque é aquilo, porque é isso, porque é aquilo. Aí você vai... O que está acontecendo? Furou o pneu do carro. Mas isso é motivo para você queda de pressão, alteração nas batidas do coração. Você quase infartou porque furou o pneu. Isso é psicologia, gente. Então, nós temos que ficar atento, porque existe um trocadilho. Eu vou ler novamente, eu sou carne de pescoço mesmo. Elas são sempre causadas pela presença de pessoas visada, é que o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha. Trata então de fazer-lhe maldades ou mesmo procura obrigá-los a mudar-se. Engraçado que, olha só, na pergunta abaixo. O mesmo São Luís dizendo: um espírito vive num lugar que ele é predileto, conserva-se inativo, enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha. Desde que essa pessoa surge, começa ele a divertir-se quanto pode. Começa a divertir, começa a brincar com ele, fazer chacotas com ele, começa a fazer essas manifestações físicas espontâneas, físicas inteligentes. Ele começa a fazer. Então, ele põe aquela pessoa para correr, porque uma que aquela pessoa não tem conhecimento dos desígnios das leis divinas. Uma que aquela pessoa desconhece a imortalidade da alma. Então, a humanidade cresceu com esse mito na cabeça. Obra do demônio. Isso é obra satânica. Isso está acontecendo porque essa casa é assombrada. Ó, escuta esse barulho no teto. Isso é assombração. Assombração. Ó, esse assovio. É assombração, assoviando.
e a pessoa não raciocina porque ele está ali tão imantado naquela ironia, aquelas coisas, aquela ignorância, que ele não percebe que é uma ventoinha, que o vento lá fora está batendo nela, e ela está... Ele está pensando que é o demônio que está assoviando no teto, cheio de morcego. Então, a pessoa medrosa, ele vê coisas onde não existe. Então, por isso que Kardec nos orienta a respeito da importância dos estudos, da teoria, porque é só estudando que a gente consegue bater os olhos e falar, opa, tem uma coisa errada aqui. Isso não é obra de espírito, não. Opa, ué, esse barulho não é obra de espírito. Mas por que você sabe que não é obra de espírito? Essa mesa está cheia de caruncho. Vamos dar uma olhada nas gavetas para ver. Aí você abre a gaveta do meio, uma ratazana. Lá dentro, roendo um pedaço de madeira. Reco, 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 reco. E você tendo aquilo ali como uma manifestação física espontânea. Ou uma manifestação física inteligente. Então a pessoa precisa ter muito conhecimento para ele conseguir separar o joio do trigo. Porque senão ele mesmo é mistificado 24 horas. E não está difícil ser mistificado, né, gente? Então é uma coisa muito fácil. Será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? Resposta. Esse é o caso mais comum e é o que se verifica no de que tratas. Por isso foi que eu disse que, a não ser assim, o fato não teria podido produzir-se. Mas não pretendi generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. Tá vendo só? Um outro trocadilho aqui. Um outro trocadilho. Se nós não conhecêssemos um pouquinho desses fatos, nós poderíamos dizer que tudo isso que está sendo tratado aqui é apócrifo. Vou repetir. Se nós não conhecêssemos um pouquinho de tudo que está sendo tratado aqui, poderíamos dizer que isso aqui tudo é apócrifo. Porque, novamente, tanto Allan Kardec quanto São Luís, eles entraram em contradição. Só que não entraram. É como se fosse uma alucinação óptica. Visão ótica, não sei o que. É alucinação mesmo, né? Porque, será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? Esse é o caso mais comum e é o que se verifica no de que trata. Será indispensável a pessoa no próprio lugar? Por isso foi que eu disse que, a não ser assim, o fato não teria podido produzir-se. Mas não pretendi generalizar. Tá vendo só? Não pretendeu generalizar, só que ele não disse que ele não pretendia generalizar. Né? Nós é que estamos procurando aqui esmiuçar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. Olha só para você ver. Há casos em que a presença imediata não será necessária? Ora, mas está desde o início dizendo que é necessária?
Tanto é que aqui elas são sempre causadas pela presença de pessoas visadas, é que o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha, trata então de fazer-lhe maldades ou mesmo procura obrigá-lo a mudar-se. Se o espírito está realizando aqueles fenômenos, graças à presença daquele médium involuntário, vamos pensar assim, daquele médium natural, vamos pensar assim, né? E depois vem, um espírito vive num lugar que lhe é predileto, conserva-se inativo, enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha. Essa pessoa que não lhe convém é essa pessoa dotada desse fluido animalizado. Desde que essa pessoa surge, começa ele a divertir-se quanto pode, né? Aí vem a outra questão. Há casos em que a presença imediata não é necessária? Há casos em que a presença imediata não é necessária. Ué, se em todos os casos anteriores São Luís está dizendo que é necessário, como que neste caso aqui ele está dizendo que não é necessário, se é o mesmo fato? Mas está tudo certo, você entendeu? Esse trocadilho está certo. Nós é que temos que ficar atentos nas leituras. Vamos pro próximo vídeo.